Você provavelmente está pensando em começar no marketing digital em 2025 e eu decidi gravar esse vídeo. Eu vejo que tem muita gente falando sobre isso, mas pouca gente fala de fato de uma forma prática, pensando em quem está começando, em quem está querendo viver disso, construir algum negócio em cima disso. E eu decidi gravar esse vídeo aqui de uma forma até diferente do que eu trago aqui no canal. Eu realmente quero meio que democratizar os vídeos aqui do canal, sem me engessar muito em um formato, em um cenário e tal. Agora eu tô aqui no meu computador e eu decidi gravar esse vídeo sobre o marketing digital porque eu vejo que a galera perguntando sobre se o marketing digital vai acabar. Tem muita gente, player grande, deixando, né, abandonando seus negócios, trocando de tipo de negócio, falando na internet. Tem gente perguntando se o mercado está saturado. E eu quero dar minha opinião, que eu tenho uma assessoria de marketing digital para negócios locais e influenciadores, trabalho em bastidores de grandes canais de YouTube e, enfim, gerencio outros tipos de negócio, tem vários nichos que eu trabalho e eu consigo me sustentar com isso 100% desde 2020, por isso que eu decidi gravar esse vídeo. A verdade é que o marketing digital, como que a gente conhece hoje, ele está com os dias contados de fato. Mas antes que você entre em pânico, quero te dizer que essa talvez seja a melhor notícia, se você está pensando em começar um negócio com marketing digital. É o que eu já falo há bastante tempo, a maioria das pessoas hoje está correndo atrás das estratégias que funcionavam em 2022, 2023, que hoje não funcionam mais. Até por isso eu me recuso a me tornar um canal aqui sobre marketing digital, porque são estratégias que normalmente não funcionam para sempre, não são engessadas. Tem sim coisas que funcionam a médio e longo prazo, mas assim, as grandes coisas que as pessoas esperam de fazer muito dinheiro em pouco tempo com marketing digital são, na maioria das vezes, estratégias que não vão funcionar a longo tempo, né? Então, assim, a gente precisa sempre, quando pegar essas estratégias, normalmente já estão surfando algum tipo de onda que, se a gente não aproveitar no momento certo, a gente não consegue ter os resultados parecidos com o que a gente espera. E se você for pegar alguns dados, procurar alguns dados sobre as redes sociais, sobre o próprio tráfego pago, que ajuda muito a escalar faturamentos e ganhos através dos anúncios, você vai perceber que o custo por anúncio está disparando, você vai perceber que o alcance orgânico das plataformas está despencando e que hoje em dia, a cada tempo que passa, fica mais difícil, entre aspas, eu digo, de conseguir montar um negócio digital e faturar alto, porque não é mais tão simples. Não é mais simplesmente duplicar uma estratégia que você vai conseguir aí fazer aí seus 100 mil reais com a internet, simplesmente copiando uma estratégia que você vê na internet. E o pior disso tudo ainda não são nem só os números, né, essas métricas que não estão nos ajudando, mas o pior coisa é que todo mundo basicamente parece estar fazendo a mesma coisa. Tá todo mundo executando a mesma estratégia, tá todo mundo fazendo os mesmos vídeos. A internet tá ficando um pouco chata disso e isso acaba saturando de vez. Há um tempo atrás a gente via todo mundo tentando vender curso de como vender curso, te prometendo fazer 100 mil reais em uma semana, usando os mesmos scripts, os mesmos ganchos e tudo vai ficando acumulado e a gente pessoas boas que teriam grandes resultados na internet perdem a fé no modelo de negócio justamente por acreditar nessas falácias ou até nessa simplicidade que não existe. Você já deve saber que qualquer negócio exige um comprometimento, exige um esforço fora do normal. Não é fácil você empreender na internet, não é fácil, mas com certeza você consegue ter resultados melhores do que na vida tradicional. E eu te digo isso porque quando eu pensei em começar na internet, se você for pensar hoje, para você conseguir um salário de CLT, né, um emprego que te pague 5 mil reais de salário limpo, né, tirando o bruto, limpo, é um emprego que você tem que ficar um tempo na empresa, construir um cargo, ou então ter uma formação muito elevada. Enfim, existe um monte de coisa que vai te propor de conseguir ganhar 5 mil reais de salário. E hoje, para ganhar 5 mil reais por mês com a internet, empreendendo online, é muito mais simples. Assim, é realmente simples. Mas aí quando você para pensar onde está a vantagem competitiva quando está todo mundo fazendo a mesma coisa, você provavelmente já seguiu ou segue 20 perfis de marketing digital que falam sempre a mesma coisa, você testa as estratégias e zero resultados. Você sempre acaba caindo no dilema depois disso, pensando se o problema é você, se você não executou bem a estratégia ou simplesmente não é para você o tipo de negócio. Mas eu te digo que o problema não é você. Você simplesmente está tentando surfar uma onda que já acabou basicamente em 2023. Pensa só, em 2020 todo mundo correu para o digital. Em 2021 o marketing digital ele explodiu. Em 2022 ele começou a saturar com essa questão de galera vendendo curso de como vender curso.
E em 2023 já virou uma zona de guerra, elevou o nível de profissionalização das coisas. E agora, em 2025, basicamente, quem não se adapta ao mercado vai ficar para trás. Então, basicamente, a gente acaba filtrando o mercado. E isso não é um fim, isso é um recomeço do mercado. Porque na minha visão, toda vez que um mercado ele satura, ele não morre, ele só evolui. Isso já aconteceu com o rádio, aconteceu com a televisão, com o jornal e agora está acontecendo com o marketing digital. A maior diferença é que essa evolução está acontecendo agora em anos e não em décadas como era antigamente. E na minha opinião, quem vai dominar bastante esse mercado nos próximos anos, ele vai se adaptar e vai entender as principais 3 mudanças que eu mencionei aqui. A primeira mudança é que a autenticidade ela virou a moeda mais valiosa. E se você perceber hoje no YouTube, por exemplo, tem diversos canais aqui sem nenhuma edição mirabolante, nada demais entre aspas, e que estão ganhando muita audiência, justamente porque a autenticidade tem virado essa moeda. A segunda mudança é que a comunidade ela vai valer mais do que qualquer audiência. Porque quando a gente tem uma comunidade fechada, as pessoas já te compraram a tua imagem, já compraram quem você é. E é simplesmente muito mais fácil você conseguir vender um serviço ou um produto para essa comunidade. Porque você simplesmente já agrega valor para essas pessoas de alguma maneira. E a terceira mudança, na minha visão, é que a inteligência artificial ela não vai te substituir, ela vai te potencializar. E se você entender como isso funciona e conseguir aplicar isso no seu dia a dia, no seu negócio, né, você consegue se potencializar usando a IA. Deixa eu te explicar então como eu vejo essas principais mudanças. A autenticidade, basicamente, eu vejo como uma nova moeda porque as pessoas estão cansadas das promessas irreais do marketing digital, do conteúdo fake, simplesmente, as pessoas fingindo ser quem não são. Tanto que os conteúdos mais orgânicos, podemos dizer assim, são os conteúdos que mais têm viralizado aqui no YouTube. São conteúdos mais simples, são conteúdos que as pessoas realmente mostram a essência, as pessoas gostam de acompanhar isso. E quem vai ganhar mais dinheiro nos próximos anos é quem conseguir ser genuinamente útil e não simplesmente quem tem mais engajamento. A comunidade vale mais do que a audiência, na minha visão, é porque ter 1.000 pessoas numa comunidade fiel vale muito mais do que ter uma rede social com 100 mil seguidores que basicamente mal sabem quem você é, simplesmente curtiram um conteúdo seu e viraram seu seguidor. 1.000 pessoas numa comunidade é muita gente. E isso tem um impacto muito positivo e aí você consegue montar um negócio simplesmente em cima disso. Tanto que o mercado de newsletters está ficando cada vez mais forte porque a gente não tem tanto seguidor numa newsletter quanto tem numa rede social, mas são pessoas simplesmente fiéis, você consegue falar com elas via e-mail, via aplicativo, enfim, faz muito mais sentido. E usando a IA como potencializador, eu vejo que a galera tem muito medo de que a IA vai substituir os criadores, mas ela não vai. Ela vai substituir quem não souber usar, quem não conseguir se adaptar a esse tipo de mercado. Você precisa usar isso para potencializar a sua pessoa, como se você, eu sempre falo, como se você tivesse um estagiário, uma pessoa que pensa exatamente o que tem na sua cabeça, consegue fazer uma coisa mais rápido do que você, algo que não precisa ser exatamente os seus braços a fazer. Mas você precisa aprender a usar dessa forma, aprender a usar dessa maneira, uma coisa que potencializa o seu negócio. Então a gente costuma dizer que o marketing digital ele não vai acabar, mas a gente vai simplesmente subir o sarrafo, né? Subir a régua que vai filtrar a galera que está tentando surfar onda, que está filtrando a galera que está tentando vender mais do mesmo. De uma forma prática, como que você pode aplicar isso que eu estou falando aqui? A primeira coisa, para de copiar o conteúdo que está todo mundo fazendo. Não se baseie no que as pessoas estão fazendo, se baseie no que você quer fazer, se baseie no que faz sentido para você. A sua experiência é única, a forma que você vai explicar as coisas, a forma que você já fez, né? Que você errou, que você acertou, isso é uma diferença que ninguém vai te tirar, ninguém vai conseguir te copiar. Foque sempre em construir algum relacionamento, um engajamento e não só simplesmente gerar views nos seus conteúdos. Use sempre a IA como seu assistente pessoal, então tenta colocar, tipo, sei lá, ChatGPT para fazer os seus roteiros, o Midjourney para suas imagens, qualquer ferramenta que possa automatizar, simplificar e deixar vocês na parte mais criativa, na parte que depende 100% de você. E por último, acho que eu não poderia deixar de falar aqui, é diversifique as suas fontes de tráfego. Não dependa só do Instagram, não dependa só do YouTube, não crie conta em outras redes sociais, tente se adaptar, tente se conectar com as pessoas por mais de um canal de relacionamento. E eu sei que você talvez clicou nesse vídeo pensando que essas mudanças, né, essa insegurança no mercado, ela pode te assustar um pouco. Mas pensa que especialmente quando você se sente perdido no começo, você consegue já começar a se posicionar de uma forma correta, né? Se você souber como começar, se você souber como se posicionar nesse mercado que está em evolução, é muito mais fácil para você. Então, primeiramente, você já está de parabéns por procurar esse tipo de conteúdo e entender melhor o mercado antes de começar. Se você pensar lá em 2018, 2008, que teve a grande crise aí econômica bancária, a gente pode dizer que as pessoas diziam que era impossível empreender, teve sempre algum pico que a gente dizia que era impossível, aí veio diversas empresas usando tecnologia da informação
como Uber, Airbnb, a gente dizia que o táxi ia falir, por exemplo, e as pessoas se reinventaram porque o mercado simplesmente estava evoluindo. E agora o grande boom, né, da IA é um grande exemplo disso. Então tem pessoas que estão se adaptando, transformando seu modelo de negócio usando a IA ou completamente virado para a parte de inteligência artificial. Então eu digo que você precisa sempre se adaptar, entender as mudanças do mercado, mas que eu acho impossível um mercado saturar, como dizem por aí. Tanto que hoje eu acho incrível o poder de usar a IA para ferramentas. Eu sempre tive dificuldade, como já falei em outros vídeos, de fazer um controle financeiro usando os aplicativos. Por mais que a invenção de usar um aplicativo para fazer a gestão financeira já era magnífica, porque antigamente você fazia por planilha ou até por papel. E depois que veio os aplicativos, isso já facilitou muito, mas eu sempre tive dificuldade de alimentar o aplicativo, de entrar no aplicativo e tal. E por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje em dia a galera já conseguiu desenvolver assistentes financeiros que fazem isso por você utilizando o próprio WhatsApp. Você não precisa baixar nada do que você já tem no seu celular. E aí onde entra o Dino, que eu queria te indicar aqui, que é o patrocinador desse vídeo. Ele entrou como um facilitador na minha vida, onde eu consigo agora fazer a gestão das finanças e principalmente saber onde está indo o meu dinheiro e controlar, né, mais de perto esse meu dinheiro usando o WhatsApp, que é uma ferramenta que o Dino integra no WhatsApp, que você paga uma mensalidade por mês e você tem acesso à ferramenta no WhatsApp, onde você consegue gerir toda a sua operação financeira, né, os seus gastos pessoais. E eu quero te deixar essa indicação aqui, até porque a gente tem um cupom de desconto. É só acessar o link que está na descrição e usar o cupom LUCAS15, você vai ter 15% de desconto, tanto no plano anual quanto no plano mensal. Fica aqui minha indicação. Sobre o vídeo em si do marketing digital, se fez sentido para você, deixa nos comentários. Não esquece de deixar um feedback também ou até um like no vídeo e qualquer sugestão que você queira trazer aqui para o canal. Fica aberta a sugestão também, eu respondo todo mundo nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!